E aí, pessoal, tudo bem? Bom, tô aqui com o Bicho de Prata mais uma vez, parceiro sempre aqui nas literaturas e nos cinemas da vida. E o que a gente vai fazer hoje é uma tier list, como vocês podem ver aqui. Na verdade, é um conceito que veio aí dos jogos de luta, né, para ranquear os personagens do mais forte ao mais fraco, mas a gente vai usar por um outro propósito, né? A gente vai ranquear os filmes e séries que foram adaptados do exímio Stephen King. Mas é claro que, como ele tem mais adaptação que livro, isso não é exagero, a gente só vai fazer dos que a gente viu, né? Tá bom. Bom, Caio, gostei da tua ideia dessa tier list, né? Uhum. Bacana a gente ranquear as coisas e fiquei surpreso com essa informação de que ele tem mais adaptação do que obra escrita, porque o bicho não para de escrever, o homem não para, né? Não. Mas também o Hollywood também não cansa dele. Também não cansa dele. Então, Então vai que vai, né? vamos lá. Saudações literárias Vamos. a todos e vamos em frente, Caio. Você Vamos está lá. tá pilotando aí, ó, a tier list. A gente, na verdade, vai ranquear aqui os filmes que a gente viu de Não Veja Sozinho, que é o mais dos arrepiantes, né? Dos modos de categorizar a obra dele, até o AF, que é aquele que não dá, né? Aquele filme que Podia não passar sem, deu. né? Exatamente. Coitado do King, né? Que teve que assistir um negócio desse. Então a gente vai começar aqui com Silver Bullet, que na verdade é A Hora do Lobisomem. Foi lançado aqui com o mesmo título do livro, né? E é um filme assim antigo já, é um filme bastante das primeiras adaptações dele, e na minha opinião ele ficaria aqui no Dá um Medinho, porque não acertaram a mão aqui, né? Não é um filme, não é nem um filme de terror, nem um filme de ação, nem um filme de aventura, às vezes até chega perto da comédia. Ah, é? É, Caio, a gente precisa avisar quem está assistindo que eu não vi todos e você não viu todos sim, que eu vi, né? Esse, sim, por exemplo, eu não exatamente. vi. Vou ficar com a sua nota, aceitar a sua avaliação. Beleza. É até interessante, né? Tem uns que vai dar polêmica, Vai, porque nós dois vimos, e tem outros que só um de nós só viu. um viu. Então, exatamente. Como, por exemplo, esse aqui, Langoliers, que recebeu o título de Fenda no Tempo. Você chegou a assistir? Não vi, Caio, não vi. Esse aqui não é terror, é uma ficção científica. Está no Bacana. livro Depois da Meia-Noite, e eu vou considerá-lo de arrepiar, não tanto por medo, mas é muito bom. É, na verdade, uma minissérie, tem mais de 3 horas de duração. É uma aventura, é uma ficção científica muito bem construída. Não li o livro ainda, não o conto ainda, mas tá na lista, inclusive. Bacana, boa dica. O Cadillac do Dolan. Você assistiu esse aqui? Não. O Cadillac do Dolan é também baseado num conto e ele é muito subestimado, muito pouca gente conhece. Eu coloco também, não sei se no de arrepiar ou até que dá medo, acho que eu vou colocar no até que dá medo, porque ele em si é uma história de vingança, mas o final, que obviamente eu não vou contar, mas o final gruda que nem chiclete da pior maneira possível, né? Da maneira mais assustadora, mais kinginiana possível. Você não consegue esquecer como esse filme acaba. É É um um, é filme, um, não é é um minissérie. filme. Não, não. Esse aqui foi feito, é baseado num conto, até se não me engano, é um conto curto, chamado também O Cadillac de Dolan. Mas foi uma adaptação muito boa, estranhamente pouca gente conhece. Caio, Diga. eu vou sair um pouco, eu vou deixar a Rita aqui me representando, porque você viu muito filme que eu não vi. Sem problema, velho. Então Ela é ela fã, fica ela é aqui fã. enquanto você avalia esses filmes, daqui a pouco eu chego, tá bom? Beleza, se ela for fã, tá ótimo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Esse aqui, A Dança da Morte, é um dos épicos dele, né? O livro tem 1.200 páginas, até mais, e foi feita uma minissérie
de 5 horas de duração sobre esse livro, que hoje em dia é até assustador você assistir / ler, porque fala de uma pandemia, Puxa, né, de proporções mundiais. E assim, é um dos clássicos, né? Eu vou colocar aqui no Veja Sozinho, no Não Veja não Sozinho. veja sozinho. Nem tanto de novo pelo terror, mas pela qualidade assim da obra. Fora que são 5 horas, então é sempre legal você ter uma companhia para Pipoca, 5 horas de empreitada, né? mas é tenso, assim, você É diria, tenso, ainda mais hoje, né? O contexto que a gente está claro. vivendo, Uhum. tem gente que vai olhar para isso aqui e falar: Meu Deus, isso está acontecendo de verdade. Agora é Mas real. Uhum. exatamente, é uma excelente pedida. Ah, legal. Esse aqui, Tempestade do Século, também pouca gente conhece. Já ouviu falar dele? Eu fico na dúvida. É aquele que começa com as pessoas se atirando de cima dos prédios? Na verdade, é de um penhasco. Mas é esse mesmo, é esse que você está lembrando mesmo. Não, eu não vi, então. Mas é não é, na verdade, um livro. Pode falar, pode falar. Não, não, é que esse que as pessoas se jogam, começam se jogando dos prédios assim, não é dele. É do Ah, Shyamalan, né? sim, é É, o Fim dos Tempos. fim Fim dos dos tempos. Tempos. Então, tá bom. Então, cruzou Mas linha. que bebeu muito da fonte do King, sem dúvida. Sim. O Tempestade do Século não é um livro, né? Contrataram o King para escrever o roteiro de uma minissérie, então Ah, é é? uma ideia Uhum. original para televisão. Mas eu também vou colocar no Não Veja Sozinho. São 4 horas de duração também. Hoje vende em DVD, tanto o Tempestade do Século quanto A Dança da Morte, os dois vendem direto em DVD. E assim, é um épico de terror. É uma história muito, muito legal e muito crua. É uma história muito forte, inclusive. Depois de 4 horas de duração, você não sente passar, e também o final é arrebatador. Assim. Então, Tempestade do Século, eu deixaria também na primeira categoria. Nós temos aqui a pequena Drew Barrymore, aqui na capa. Novinha? Exatamente, chamada A Incendiária, né? Que muita gente diz que é a nova tentativa do King em reescrever o seu próprio Carrie, a Estranha, Uhum. porque também fala de uma menina com poderes telecinéticos, mas aqui o poder dela é exclusivamente em relação a fogo, né? Tá. Então, eu não li o livro. Você chegou a ler o livro, ver o Não, filme? não, não conheço essa história, não conheço. É uma das histórias menos conhecidas dele. Agora a Suma de Letras republicou, Tá. né, no ano passado. Ainda não tive oportunidade de ler, mas eu vou colocar aqui na categoria intermediária, porque Incendiária é um bom filme, Tá. né? Prende a atenção, é um bom filme de ação, não tem nada de terror, não é um filme de terror. É um pouquinho limitado pela sua época, né? Se você assiste hoje, é diferente de você ver um filme de hoje usando efeitos especiais, mas ele não decepciona. E Doutor Sono, que é a quase pecaminosa continuação de O Iluminado. Iluminado. Não, também Exato. não vi, Caio. Olha, eu Não super vi. recomendo. Esse É aqui bom? eu deixo, é muito bom, é muito bom. Eu deixo no Não Veja Sozinho também, porque não só é uma das melhores adaptações que fizeram do trabalho do King, foi aprovado pelo mestre, ao Ah, contrário do Iluminado, que nós sabemos aí que ele não gosta do filme, né? não gosta. Mas uma curiosidade, o diretor de Doutor Sono é o mesmo daquelas duas séries da Netflix, A Maldição da Residência Hill e A Ah, Maldição da Mansão Bly. então aquele cara tem a mão, hein? Ele é um excelente diretor de terror, já provado isso, né? As séries são maravilhosas. E Doutor Sono traz um olhar bem fresco assim para o Iluminado. Também ainda não tive a oportunidade de ler o livro, mas ele está na lista. Mas fica aqui no Não Veja Sozinho por ser um filme excelente. Não, as duas séries sobre as mansões, a gente um dia merece falar sobre os livros e sobre ela. Ele
teve o talento de pegar duas obras, né, de referência e fazer duas belas narrativas em cima das Uhum. obras originais, da Shirley Jackson, do Wayne James. Então, fico até interessado em ver esse filme. E é bem o estilo dele. Aliás, você que viu as duas séries e gostou e apreciou, você vai reconhecer muito a marca dele, assim. Ah, que Ele é bem bacana. autoral, inclusive. Bela dica. Esse metade caveira, metade homem aqui, não dá para vocês lerem o título, mas é um filme chamado A Maldição, que hoje, pela nova edição da Suma de Letras, o livro também é A Maldição, que é a história de um homem que sofre uma maldição, né? Como é meio óbvio, né? E ele começa a perder 1 quilo por dia. Ora. Né? Aí, os motivos aí você tem que ver, porque o filme ele não é primoroso, ele não é tudo isso. Aliás, o próprio livro me decepcionou um pouquinho quando eu li. Acho que eu até cheguei a comentar com você na época. Foi um dos primeiros que eu li do King, assim. Eu vou colocar no Dá um Medinho, mas até na frente aqui do A Hora do Lobisomem, porque ele é melhor. Ele não é um filme ruim, mas ele é fraco. Ele é Né? Ele fraco. não envelheceu bem, ele é meio fraquinho. E esse aqui, hein? Conte comigo. Bom, agora eu vou. Bom, Rita, agora eu posso participar. Agora a Rita vai embora. Agora, Rita, você pode. Deixa comigo. É. Olha, conta comigo. Eu vou falar assim, o que eu, em linhas gerais, o que eu mais gosto do Stephen King é quando ele vai no psicológico. E do psicológico ele extrai as situações em que deixa a gente tenso, né, assustado. E esse é um caso. O Stand By Me, ele é meio baseado num conto, né? O Corpo Isso. Conta Comigo é meio autobiográfico Uhum. da infância, juventude dele. E eu acho um filme muito inspirado. Não é um filme de terror, mas é um filme Não. que cria uma tensão, né? E é Sim. bonito, fala de amizade, fala de cumplicidade e fala de uma Uhum. situação, né, totalmente fora do convencional que acaba unindo aquele grupo. Eu colocaria no de arrepiar. Eu também. Eu acho que como você falou, não é um filme de terror, arrepia por outros motivos, Sim, né? porque ele é emotivo, né? Sim, mas é um filme muito bonito, a mensagem de amizade é maravilhosa, arrebatadora. Tem atores aqui que são ainda crianças, mas as pessoas vão reconhecer, Sim. né, de hoje. E com certeza merece figurar entre os melhores, entre as melhores adaptações aqui. Então fica no de arrepiar. Então, estamos de acordo no primeiro aí, hein? Vamos lá. Não teve polêmica aí, né? Não tem A polêmica. polêmica tá ali, ó, na segunda fileira. A gente chega lá. E esse cãozinho simpático aqui, hein? O O Cujo, eu Cujo. assisti o Cujo, eu não li, e eu colocaria no Até que Dá Medo, né? Sim, sim. Porque, embora as razões do cachorro ficar extremamente agressivo, sempre tem uma aura sobrenatural, mas o fato é que um cachorro pode se tornar muito agressivo e é uma situação que toca muito de perto as pessoas, né? Uhum, Não é um uhum, monstro, é um cachorro. O cachorro está aí, sim. né? E é Então, um São Bernardo, que é o é um São cachorro Bernardo, mais dócil que... um cachorro grande. É, Até que dá medo, sim. eu também concordo, até que dá medo. O livro é infinitamente mais perturbador, né? Sério? Até por conta do final, obviamente eu não vou falar, mas o filme mudou, o final do Ah, livro não tá é o bom. mesmo. Se Uhum. estivéssemos falando do livro, eu colocaria no de arrepiar, porque em vários momentos a leitura é de virar o estômago, né? Não só por sangue e tripas, claro que tem, né? Estamos falando de Stephen King, mas pelo peso emocional da história, é muito pesado. Mas o filme fica aqui no Até que dá medo, eu concordo. Bom, Esse aqui eu acho que, pessoalmente, é uma das minhas favoritas, O Nevoeiro.
Não estamos falando da série da Netflix. Eu assisti só um episódio e abandonei, não gostei. A gente está falando do filme, se eu não me engano, é de 2009. E é um filme... o que eu mais gosto nele é que você tem um nevoeiro povoado por criaturas de outra dimensão e que, ao menor sinal de presença humana, elas atacam, só que os monstros reais da história não são esses. São as pessoas, né? São os seres humanos, exatamente. Então, eu acho que quando o King se presta a falar disso, ele é muito, muito Sim, competente. sim. E esse filme, uma curiosidade, ele foi dirigido pelo mesmo diretor de outras duas adaptações ótimas do King, que são A Espera de um Milagre e O Sonho de Liberdade. Então, é um cara que entende o estilo do Stephen King, assim. O Então, Darabont, né? exatamente, é ele mesmo. Então, eu gostei muito do Nevoeiro. Também. Vamos jogar lá em cima? Eu colocaria no Não Veja Sozinho aqui, ó. Fácil. E também tem um final memorável, é Não, diferente do conto. sim, o final é... Nossa, É terrível, inesquecível. É inesquecível. inesquecível. Belo filme. Bom, temos aqui o Johnny Depp meio desconfiado. Loirinho, Janela secreta, exatamente, loirinho, meio desleixado, né, nesse filme aqui. A gente está falando de Janela Secreta, que é um filme já tem uns bons anos aí que ele foi lançado. Ele é dirigido pelo David Koepp, que dirigiu outros filmes de terror também bem famosos. E é um filme que mexe muito, e aí acho que é aquilo que você falou quando você estava comentando do Conta Comigo, é um lado muito psicológico do terror. Né? É um filme de suspense barra terror, mas é muito psicológico. Se passa muito na mente do protagonista. Né? Eu gosto muito de Janela Secreta. eu também gostei desse filme, mas aí é uma curiosidade que eu até anotei aqui, né? Dos filmes Uhum. que eu assisti, menos que você, do Stephen King, inspirados na obra dele, 4 são autores e escritores em crise, né? Isso Esse é mesmo. mais um. Eu gostei, mas eu vou falar que eu colocaria que dá um medinho, Dá um porque medinho? aquela situação que se cria, né? Ele isolar, isso também é muito comum, né? O escritor vai Uhum. para um lugar tranquilo na beira de um lago ou num hotel lá no alto da montanha, né? Eu acho que mas aquela situação começa a ficar sufocante, né? Esse Sim, sim. clima é legal, mas para mim dá um medinho. Tá, eu colocaria ele no de arrepiar. Então a gente pode fazer a média. Tá O bom, que que você vai. acha? Vamos na média. Vamos na A média. primeira polêmica, a Primeira primeira polêmica. polêmica. Não, tem Então pior. a gente. Aí, vai. A gente então coloca aqui no Até Que Dá Medo. É um excelente filme. E aqui o primeiro dos três palhacinhos simpáticos, a primeira adaptação de It, a Coisa. Essa aqui, se eu não me engano, eu não lembro se é do final da década de 80, do começo da de 90. É uma minissérie, também tem mais de 3 horas de duração. E é um jovem clássico, né, das adaptações do King, meio que deixou uma geração inteira também com medo de palhaços, né? Eu gostei muito dessa adaptação aqui, embora, e aí eu acho que eu vou ser meio apedrejado pelos puristas, embora eu prefira as adaptações atuais, mas eu gosto muito dessa aqui também. Eu só vi o filme, Caio. Também não li o livro. Eu li. Eu não. Eu vou falar que dá um medinho. E Eu olhe lá, concordo, hein? Que ele eu fica ali concordo. perto do AF. Sabe por quê? É outra coisa que me chama na É. obra desse seu ídolo, é que ele tanto alterna narrativas muito legais, muito bem amarradas, como às vezes parece que ele se perde no meio do caminho. Uhum. Então, It, para mim, começa de um jeito promissor, não sei o quê, de repente vai virando outra coisa, vira qualquer coisa. Uhum. Vira a coisa. Parodiando o nome aí. Uhum. Então, eu daria um medinho.
Tá, eu concordo. Se a gente estivesse falando do livro, ele estaria em primeirão aqui. Eu acho É? que Uhum. ele é um dos meus favoritos dele. E ele não tem essa sensação, ele não dá essa sensação de perda de Dispersão, rumo. assim. É, Uhum. mas essa adaptação, ela é boa, ela é muito boa, mas eu também acho que não é. Não sei se é uma adaptação que envelhece tão bem quanto, por exemplo, Conta Comigo, que nunca perdeu sua força, né? Certo. Uhum. Bom, 1408 tive a oportunidade de ver no cinema esse filme. O conto, aliás, é um dos raros casos em que o filme consegue ser mais interessante que o material original. Apesar de eu não gostar muito de comparar assim, mas as sensações foram mais intensas assistindo ao filme do que lendo o conto. Certo. Eu gosto muito, e é também uma adaptação dele que não todo mundo conhece, não todo mundo sabe que é dele, né? Apesar de já ter ido para a TV, já ter passado em horário nobre e tudo, pouca gente conhece, mas eu gosto muito. Por mim, ele fica aqui no Até Que Dá Medo, que eu tenho um fraco por essa Não, história. eu colocaria, eu concordo com você. O que eu gosto é muito do. Esse é aquele investigador do sobrenatural. Isso, Ah, meio é, cético. eu gosto dessa provocação, eu gosto. Então, eu concordo. Vamos no Até Que Dá Medo. Eu gosto muito desse filme. Embora E para muita aí, gente vai hum, colocaria no de arrepiar, né? Mas sim, como não é, seria surpresa, né? Não uhum, seria surpresa. Mas é que acho que no de arrepiar, não sei, a gente elevou muito a barra aqui, ó. subiu a régua, né? Então não dá. Aqui a gente vem para a maior decepção de todas, e curiosamente é a mesma dupla que estrela 1408, que é o John Cusack e o Samuel L. Jackson, e é a adaptação do Celular, que aqui no Brasil ganhou o nome de Conexão Mortal, já começa pelo título, é um título cafona demais. Esses títulos são fogo, né? Então, e esse livro, ele é o meu favorito do King de todos, assim, pelo momento em que eu li, pelo que ele me despertou, pela temática, eu gosto muito de zumbi, né? Então eu estava com muita expectativa para assistir esse filme. Só que ele é de fato um AF, se tivesse algo É, abaixo do AF, nossa, muito, muito. eu não Tanto conheço, que não. nem conheça. Não, então, não, eu vou na sua. É muito, muito fraco. Ah, Eles transformam o livro em coisas que não precisaria ter transformado, e o final dele é algo que no livro é basicamente o que o livro sugere, sim, mas quando chegou no filme eles fizeram uma leitura, na minha opinião, muito equivocada. Então uma decepção tremenda, assim. tá certo. A gente tem o primeiro Cemitério Maldito, embalado pelo som de Ramones, né? E Clássica música. clássico. E tem aqui uma participação do Stephen King como um padre. Acho que só por isso merecia aqui o top 1. Tô brincando. De Oh, também ele uhum. ser feito por uma época, né? Hoje você assistindo a Cemitério Maldito, você não sente tanto medo, não o que acontece com o livro é forte até hoje, é muito, muito intenso, mas o filme, apesar de não causar mais isso, ele é um bom filme, é um bom suspense. Olha, eu concordo com você. Eu acho bacana também essa referência que às vezes o Stephen King pega numa lenda, né? Numa Uhum, crença. E a história tem uma força, né? Acho que não seria spoiler dizer o que acontece, mas o uhum, porquê aquele pai procura o cemitério maldito tem uma uhum. força. É um filme, eu acho que até pesado por conta disso, Sim, né? é triste, né? Triste. Eu jogaria, não veja sozinho. Alguém precisa te ajudar com a caixinha de lenços de papel Exatamente. para Não compartilhar. ganha tanto pelo terror da coisa. Como eu falei, o livro é muito pesado até hoje,
mas eu acho que ele passa uma mensagem muito contundente, assim, sobre luto, sobre morte. É Sim. sempre bom a gente se manter atualizado em relação a isso, né? Nós temos aqui a adaptação da Torre Negra. A Torre Negra é um universo de 8 livros. Na verdade, são 8 livros especificamente sobre a Torre Negra, mas o universo da Torre Negra permeia várias outras obras do King. E aí fizeram um filme baseado nesse universo. E foi um filme muito, muito criticado e que eu gostei muito. Eu gostei muito. Eu não vi. Então, eu colocaria ele aqui no Até Que Dá Medo, claro, Uhum. por ser uma categoria intermediária. Eu acho que você tem que assistir a um filme desse ignorando o material original, né? Assista É. pelo filme, Uhum. pelo trabalho cinematográfico. É um excelente filme, é um bom filme, eu gostei muito. Claro que se você ficar comparando, você vai achar uma porção de defeitos, Uhum. mas pelo filme ele é muito indicado, né? Eu gosto. Chegamos ao Iluminado. Se o Chegamos King tivesse iluminados. participando aqui, haveria polêmica. É um clássico, né, esse aqui? Olha, acho que quem acompanha ao mínimo a carreira, a obra do Stephen King, sabe que ele odiou, né, a adaptação que o Stanley Kubrick fez, mas eu ponho ele lá em cima. A Eu adaptação também. é primorosa, a atuação do Jack Nicholson é memorável Uhum. e, de novo, o escritor, né? Sim, Mas é um dos meus preferidos das adaptações da obra dele. é memorável, né? E tem a Here's Johnny, Sim, ficou não, muito, muito famosa, então não, é um, é sensacional. um, é um filme marcante. E aqui é a adaptação mais recente do Cemitério Maldito. Eu não sei se você chegou a assistir. Eu assisti, eu não gostei. Eu Ah, também não. Eu, eu, ah, eu achei assim. Eu colocaria aqui também. Quando eu fiz a resenha dele pro meu canal lá no Instagram, eu dei 3 estrelas, mas hoje, olhando em retrospecto, não é um filme bom. É um filme desnecessário. Eu acho que não, não houve nenhuma necessidade de atualizar. Quer dizer, foi como eu falei, a primeira adaptação ela perdeu um pouco do terror, mas acho que nem é o objetivo dessa história, né? É a mensagem, é a questão do luto, da morte, da e que o aceitação, primeiro. né? Uhum. Exatamente, que o primeiro já faz muito bem. Então, eu Não, deixaria aqui também no AF. dispensável. Eu também acho. Esse aqui, Os Olhos do Gato, pouquíssima gente conhece. É, na verdade, uma coletânea de 3 curtas-metragens, né, que são baseados em obras dele, em contos dele. Uhum. De novo, a pequena Drew Barrymore aqui. Eu colocaria ele aqui no Até Que Dá Medo, né, porque todos os contos são muito bons, todos eles. Talvez as pessoas estranhem um pouco o formato, né, porque são 3 histórias e não só uma. Dá acho que 1 hora e meia de filme ao todo. E eles incluíram um detalhe bacana que chama os olhos do gato, porque o mesmo gato aparece nos 3 curtas. Ah, tá bom. Então, até por uma maneira de amarrar, né? Como Não, uma e história só. economizar com o cachê do elenco, né? Usam O gato só tá ótimo. só. A Rita ficou interessada nesse aqui, viu? Eu não vi E ainda, mas se fizerem uma refilmagem, né, ela pode até. E aqui, um dos meus favoritos pessoalmente, A Espera de um Milagre. Vou deixar você falar primeiro dele. olha, eu gosto muito desse filme. Esse filme tem alguns filmes que tocam num tema que para mim é muito caro, que é a questão Uhum, da pena de morte, né? uhum, uhum. E esse filme, quer dizer, esse tem assim as famosas camadas, né? Tem ali o verniz sobrenatural e tem porque é o Green Mile, né? É, Uhum, a, isso. é o percurso que a pessoa faz até a execução, né? O Sim. condenado. E por conta desse tratamento que ele deu a esse tema,
e pelo elenco e pela emotividade da história, eu jogo lá. Não Veja Sozinho, mas também não é um filme do terror. É um filme para Não. você compartilhar com alguém mesmo e discutir, se emocionar junto. Uhum. Então, não é um filme que dá medo, né? Mas é um Sim, filme que toca. e é memorável também. Sim, Você não esquece esse filme uma vez que você assistiu. não. Bom, estamos entrando aí na reta final, nos sobram 10 minutos, 10 e aí a minutos. gente. Isso, Acelera, mas Caio. vamos lá. É, Colheita Maldita, eu vou te confessar que eu não gosto muito. Eu Não não vi, assisti. eu não Eu vi. não assisti aos outros 45, né, da franquia, que fizeram vários filmes. Eu vou colocar no AF porque, pra você ter uma noção, eu nem lembro do que acontece. É um Eu não filme vi. muito. Dizem que o conto é muito bom, mas o Uhum. filme eu deixo no AF aqui, não gostei não. Christine e o Carro Assassino, Esse eu li e assisti. eu também. É um tema assim que o King também gosta muito, que é animar objetos inanimados, né? Isso, Mas é exatamente. muito bacana. Sim, eu colocaria como de arrepiar. Eu também. Eu Eu acho gosto da que história, eu não gosto. chega a rivalizar com esses, Não, mas tá quase lá, porque é uma história inusitada sim, e o livro também é maravilhoso. eu gostei muito. Tem esse filme aqui, Eclipse Total, que ele é, na verdade, irmão gêmeo do Jogo Perigoso. Aliás, a gente já pode até comentar dos dois, Sim. que eu coloquei aqui a capa do livro, né? Ah, tá bom. E eu colocaria os dois de arrepiar, porque eu acho que Também. tem uma carga dramática muito, muito forte aqui. Eu vou colocar só E é o uma nominho do. situação factível, né? Sim, Não é exatamente. sobrenatural, Uhum. embora tenha o verniz também, você fica na dúvida, mas é uma situação absolutamente apavorante, né? Sim, exatamente. Eu E como concordo. você falou, possível de acontecer. Sim, E escapam também um pouco do terror, são mais dramáticos do que sim. assustadores. Mas são filmes. Eu digo que são irmãos gêmeos porque o eclipse do título desse também acontece no Jogo Perigoso. Ah, tá bom. E são eclipses que são fundamentais para o andamento da trama, A né? trama, tá. E temos aqui a Metade Sombria, também é sobre um escritor. Ai, tá vendo? Eu não vi, já é o quinto escritor, então. E eu colocaria aqui no Dá um Medinho porque é um filme irregular, assim. Também não é muito memorável. A ideia é ótima, ainda não li o livro, eu quero dar uma olhada. Mas eu acho que vale a indicação. Também está É, sendo vendido em DVD, a capa do DVD novo é esse aqui. E eu acho. É um filme bom, mas também não vai muito além disso. tá bom. E aí, a gente pode até falar também dos dois novos capítulos de It, a Coisa, Uhum. que foram feitos agora, né, recentemente. E eu colocaria ambos em Não Veja Sozinho. Não sei qual que é a sua opinião. Então, eu Polêmica. colocaria no Dá um Medinho. Não, eu acho. Não, tem situações assustadoras, mas é assim, aquela lambança que às vezes viram um filme Entendi. do Stephen King. Mas eu Entendi. deixo o julgamento para você. Vamos lá. Então vamos colocar no de arrepiar, então, Tá aqui, ó. bom, tá bom. O segundo capítulo foi muito criticado também, só que eu acho que quem criticou o segundo capítulo ou não leu o livro ou não entendeu a essência do vilão, né? Que não é um vilão físico, é um vilão Sobrenatural, né? psicológico, exatamente. Então eu acho que são adaptações que superam a primeira em anos-luz, assim, eu gosto muito. Tá bom. E aqui nós temos as duas adaptações de Carrie, né? A do Brian De Palma, lá dos anos 80, Uhum. e a de 2013, se eu não me engano, que foi baseada no livro diretamente, sem qualquer, pelo menos é o que eles disseram, né? Sem qualquer interferência aqui do Brian De Palma. O que você acha? Olha, eu vi. Foi o primeiro livro que eu li do Stephen King. Foi o primeiro filme que assisti, a primeira adaptação. Eu acho que foi a primeira. E eu gosto demais dos dois.
né? Eu também. O filme eu acho imperdível para quem gosta de um bom filme, claro. E depois, com o passar do tempo, as cenas assustadoras, sanguinolentas foram sendo cada vez mais elaboradas, o gore, né? Uhum, Mas Carrie, a Estranha, é muito bom. A construção né, do personagem, e, enfim, eu colocaria Não Veja Sozinho. A segunda uhum. adaptação eu não vi, Caio. Então eu deixo por sua conta. O primeiro eu acho imperdível. O primeiro eu concordo, eu acho que é também inesquecível, é um filme que marca. O segundo eu vou colocar aqui no Até Que Dá Medo, ele atualiza bem a personagem, as situações, a Chloe Moretz está muito bem no papel, Uhum. mas não rivaliza. O Carrie é um filme que envelheceu muito bem, o primeiro, né? Sim. Uhum. Então, a gente ter uma adaptação nova, ela não é dispensável, vamos dizer assim, mas ela não rivaliza com a original, né? Entendi. Bom, a gente tem aqui Um Sonho de Liberdade, né? Mais um filme de prisão do Stephen Sim. King. Eu, Uhum. por mim, não veja sozinho também. É Também. um filmaço. Uhum. Olha, os 3 filmes do Darabont estão no Não Veja Sozinho. E o cara é bom, hein? Não é à toa, porque é bom, né? E A Hora da Zona Morta? Você assistiu Ah, esse aqui? eu assisti. Eu achei um filme meio morno, Caio. Eu também. Meio morno. Olha, não, a gente está sendo muito benevolente aí com ele, eu coloquei no off. Eu também não acho que seja dar um medinho. Tem uma cena ou outra que É, fala, nossa, que legal, né, tal, mas a ideia é muito a boa. Eu ideia é quero ler muito o livro boa. também. A ideia é E muito boa. fiz e fizeram uma série desse livro faz tempo e a série eu gostava muito. Não tinha muito a ver com o livro não, mas era a mesma premissa, né? Entendo. Mas o filme eu também deixaria aqui. Eu acho que é um filme, né, legalzinho. A adaptação de Outsider aqui para HBO, né, do seriado. Não sei se Não vi, você chegou a assistir. não vi. É uma série muito boa. Eu colocaria aqui no Até Que Dá Medo. Não rivaliza com os de arrepiar, mas entre os Até Que Dá Medo, acho que até é o melhor que tem. Poxa, É um policial sobrenatural, né? Um policial fantástico. E acho que o King ultimamente tem estado muito próximo dessa escrita policial. Eu acho que fez bem para ele tentar um gênero novo. perfeito. Esse aqui é Trocas Macabras, que o livro foi relançado agora. Não vi. Eu colocaria também no Até Que Dá Medo. A premissa é apavorante e o filme é muito bom, o elenco é maravilhoso. E também está sendo vendido em DVD, porque era muito difícil achar, mas agora está sendo mais possível, mais acessível. Certo? Tem outro seriado que é o Nightmares and Dreamscapes, passou na TNT faz uns anos. Não sei se também se você chegou a Não assistir. vi, não vi. Cada episódio era uma história diferente, só que todos os episódios eram baseados na obra dele, né? Nos contos dele. Certo. E Não, eu colocaria no Não Veja Sozinho. Eu sério, acho que é uma das melhores coletâneas de adaptações dele. não vi. Todos os contos são muito bem adaptados, muito bem dirigidos, e eu dou um destaque pessoal ao primeiro episódio, que é Campo de Batalha, se eu não me engano, Sim. que é um marmanjo em guerra contra um monte de soldadinho de brinquedo. Aí você vê e fala assim, caramba, que coisa ridícula. Não, é muito bom, é muito Bem legal. além da imaginação, né? Isso, exato. Ele com certeza bebeu muito dessa fonte, né? Sim. Ah, tio, é o seguinte, tem mais 1 minuto só. Você acha que é legal a gente parar agora e depois edita juntando as duas partes? Eu não vi, Caio, Hum, nenhum aviso. não viu? Não, eu proponho o seguinte, deixa eu Ah, ver aqui. Não, não. Eu proponho a gente continuar, tá, se interromper, a gente tá reabre, bom. tá bom? Tá. Aí essa parte a gente edita, tira, faz aquele fade in Fade in, estiloso. fade out.
Agora chegamos à grande polêmica, a esmagadora polêmica. Desespero. Eu vou deixar você falar primeiro, vai. Olha, eu acho que a melhor coisa dessa obra é o título. Só, né? Ela não causa medo, susto, tensão, ela causa desespero, porque ela não leva a lugar nenhum, ela não acaba nunca. Eu não entendi nada da história. Acho que a coisa mais assustadora é aquele policial que bate os dentes. Então, a série é que é de 8 horas, 6 horas, 3 horas só. 3 horas, ela podia durar 3 minutos. Podia ser um stories do Stephen King. Tá ótimo, né? Estava muito bom. Então, para mim, é AF, mas aí você fala. Vamos lá. O Desespero, eu tenho um caso de amor com ele, Eu porque foi o sei. primeiro livro que eu peguei, assim, do Stephen King. Eu não li, não foi o primeiro livro que eu li, mas foi o primeiro quando eu estava descobrindo os livros dele. Um amigo meu me emprestou, eu trouxe para casa e li as primeiras 40 páginas. Eu falei, meu, esse cara é muito bom, preciso ler mais coisa dele. Dali a uns anos saiu a adaptação, eu assisti, me deliciei, para mim, eu acho muito da hora. E depois eu fui ler o livro, e o livro é ainda melhor. Não sei se eu indico para você ou não, porque se eu falar que o livro é ainda melhor que a série, pode ter polêmica também. Mas ó, vamos fazer assim. Eu colocaria ele no Até que Dá Medo e você no AF. Então a gente deixa no Dar um Medinho. O que você acha? Tá bom, pode ser. Eu tenho Aqui no medo de último. ter que assistir de novo. Esse é meu medo. Então, o medinho que eu tenho é esse. Pronto. Entendi. Não é nem da obra, né? Não. Mas então vamos limpar um pouco aqui as impressões, porque a gente vai falar de Misery, Louca Obsessão, um filme que eu assisti incríveis 19 vezes em uma semana. Em É o uma meu filme semana, Caio? em uma semana. Eram em média 4 vezes por dia que eu assistia. Uau! É Louca Obsessão, né? O nome Não. da Para obra. fazer jus, né, a obra. Exato. Caio, eu E ele é coloco o Não meu. Seja Sozinho. Eu também. E coloco aqui em primeirão, aqui, Eu ó. não lembro o ator, que não é um ator de primeira linha, mas eu lembro da Kate Bates, eu sou fã dela. É Uhum, mais um escritor em crise, mas a situação é verossímil, uhum, assustadora. O filme é uhum. incrível. Então, É para mim, muito bom. não veja sozinho. Concordo com É você. muito bom. E tem uma cena, só vou. Sabendo que ela tá segurando uma marreta, só vou falar isso, hein? Cuidado com a cena da marreta. Cuidado, cuidado E mesmo. temos aqui Saco de Ossos, que Saco de Ossos, olha só, vou te pegar aqui numa. Você gostou de Saco de Ossos? Não muito. Ah, então não te peguei, porque Saco de Ossos é o mesmo diretor de Desespero. Olha, tá vendo? A Rita está se retirando. Depois dessa, chega. Caio, Mas mais eu, um diga, escritor, né? sim, mais um escritor agora em luto, né? Porque ele perde a esposa. Isso não é spoiler, tá logo, né? Inclusive o livro começa com essa informação. E são 2 episódios de 1 hora e meia, né? Que Sim. ele foi divulgado, publicado desse modo. E eu colocaria no de arrepiar. Eu acho que é uma obra. Também não é tudo terror, não é tudo. Tem muita coisa ali que toca nesse lado um pouco mais sombrio. Uhum. Mas é mais uma vez uma história sobre luto, sobre alguém tentando superar uma perda. Eu acho que isso é bem bacana nessa adaptação. Eu colocaria no Dá um Medinho, porque, Caio, é mais uma situação em que ele começa e, de repente, ele tem que achar uma solução para dar prosseguimento, achar um desfecho, e para mim, fica meio qualquer coisa. Tá. Mas, vamos na média? Até que... Vamos na média. Até que dá. Aqui também não é injusto, né? Não, não. Não é das melhores, mas também tá longe do AF, então Não, está tá longe do valendo. AF. Está longe do AF. Olha, Campo do Medo, eu acho que vai ser polêmica.
Porque, então, tá vendo? Vai ser polêmica. Eu vou te explicar uma coisa. Nesse Nightmares and Dreamscapes aqui, tem um episódio chamado Crouch End, que eu falei assim, cheguei para minha mãe e para o meu irmão, falei, vamos assistir um episódio dessa série? Vamos. Coloquei justo esse. Eles detestaram, nunca mais quiseram ver nenhum episódio. Eu falei assim, meu Deus, é o melhor que tem, como assim? Mas eu vejo muito desse episódio que eu estou mencionando aqui em relação a Campo do Medo. É uma história completamente biruta. E eu adoro isso no Stephen King. Quando, assim, você precisa preencher as lacunas e quando o vilão não é claro e, na verdade, não é só dele, né? Essa história foi escrita por ele e pelo filho, se não me engano, é o filho mais novo, que também é escritor. E eu adorei justamente por conta de ser algo que você acaba e para você entender, você precisa se explicar, né? Eu Entendi. gostei muito do filme, mas para você seria af, então, né? Não, eu acho bacana. Também não gosto que me entregue tudo mastigado, não. Sim, sim. Eu Uhum. acho legal quando a gente é obrigado a. Claro, tem filmes e filmes, né, Caio? Tem filme que você quer Uhum. assistir, dá risada e Sim, acompanha a sim, sim. trama, acabou. Mas é legal quando o autor te provoca também. Mas eu achei, de novo, me parece que às vezes o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí inventa uma pedra no meio do caminho, não sei o quê. Carlos Drummond já fez isso, sabe? Então, mas vamos na média aí. Olha, eu colocaria, se fosse por mim, eu colocaria no de arrepiar, Então deixa por aí, você no af. Não, a gente coloca no Até que dá medo. Também não é injusto. tá bom. É um filme que divide muitas opiniões mesmo. É o tipo de filme que ou você adora ou você detesta. Tá na Netflix, então, né, para quem tem é fácil de ver. Mas o vilão é a grama. Então, eu acho que dizer isso já resume bem as impressões. Em 1922, o que você achou? Excelente. Eu também gostei muito. Gostei demais do conto, Sim, o conto é maravilhoso. demais da adaptação. Aí o sobrenatural passa longe Uhum, uhum, e o psicológico é denso, meu, sensacional. uhum. Eu colocaria ali em algum lugar, não veja sozinho. Eu também, se fosse o conto, teria que ter uma categoria até acima, porque é um conto, é um dos melhores contos que ele já escreveu na Excelente, carreira deles. excelente. Eu vejo muitas semelhanças com Breaking Bad, que é uma série que inclusive ele gosta muito. E, meu, também tá na Netflix, vale super a pena assistir. E os dois últimos, lembrando que o Jogo Perigoso eu ignorei a capa do livro, eu vou colocar aqui junto com o nome. Esses eu não vi, nem o Under the Dome, eu só li o livro, e Uhum. o episódio de Arquivo X, o Xinga, eu também não assisti. Então vamos lá, sobre a Redoma, Caio. Eu vi, acho que as duas primeiras temporadas. A primeira, com certeza. E depois um amigo me contou o desfecho, Uhum, né? uhum, Que eu achei, achei divertidíssimo, sabe? Mas uhum, o Sob a Redoma é a mesma história, assim, de Lost, Senhor das Moscas, né? Quando isso. você confina um grupo, aliás, é a mesma história do Nevoeiro. Do Nevoeiro, Nevoeiro. exatamente. Você confina um grupo e as emoções estão à flor da pele e as coisas começam a acontecer. Eu colocaria como até que dá um medo. Eu acho que ele Tá. funciona muito como entretenimento. Sim, sim. Muito. O livro, para mim, ficaria até acima. O livro é muito bom, muito bom. Então, eu não, É outro calhamaço, tem também. quase 1000 páginas, mas a série, infelizmente, eu não vi ainda. Se eu não me engano, eu te dei de presente. Isso mesmo! Eu lembro da alegria de receber aquele tijolão. Você gosta de Stephen King? Toma! Toma, então vai, 1000 páginas. 1000 páginas. O Xinga, eu fui até. Esse episódio ele roteirizou para a quinta temporada de Arquivo X, né? E é um episódio em que a Scully ela
meio que lida com esse caso sozinha, porque ela tira o fim de semana, acaba acontecendo Uhum. alguma coisa, e claro, né, grande folga que ela tem. E, enfim, é outra característica do Stephen King, aquela de animar objetos inanimados, né? Eu, Caio, fiquei com a impressão que ele se inspirou livremente em Chuck. Uhum. É. E é uma história de arrepiar, assim, De arrepiar. de arrepiar. Mas é uma história que talvez pudesse ter outro desenvolvimento. Tá, Tem entendi. algumas fraturas ali, mas tem que pensar que é um episódio de 40 minutos. Mas é um Sim. episódio bom, é um episódio bacana, a passagem dele pelo Arquivo X. Legal, bacana, marcou bem, né? Marcou. Bom, então é isso. É claro, como a gente falou lá no começo, esse cara escreve muito e Hollywood está sempre no pé dele, então com certeza tem muito mais adaptação, né, que a gente não abordou aqui. Por enquanto, essas foram as que a gente assistiu. E quem sabe a gente não faz uma segunda edição daqui a algum tempo, Como ampliada revista. sim, criado em revista. Exatamente, mas com certeza a gente vai trazer também outros assuntos para esses ranqueamentos, são muito interessantes, né? São, Caio. Bacana, legal. Bacana a sua ideia de fazer a tier list. É Uhum, gostoso, né? A gente não sim, pode aprofundar a discussão, senão a gente faz uma série tipo desespero, né? Vamos ficar aqui 8 horas exatamente. para dar uma repassada geral no que a gente já viu, já leu. Achei bem bacana. Uhum. Bem legal, então. Então, a gente vai ficando por aqui com a nossa primeira lista. Curtam, comentem e a gente se vê na próxima. Até, Valeu, pessoal. até. E aí, hein? E aí? Ó, pelo menos não derrubaram a gente. Ai, não, não derrubaram. E agora, espera um pouquinho, que Tá. eu. Ah, não, vou interromper a gravação.